Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa discussão que, olha, já dura décadas no mundo dos games. Emulação de videogame é pirataria ou é a única forma de preservar a nossa história? Então, vamos lá, porque o assunto é complexo. A gente vai explorar a tecnologia que consegue trazer os clássicos de volta à vida, as brigas na justiça que estão definindo o futuro disso tudo e, claro, a corrida contra o tempo para salvar a história dos videogames. Mas antes de mais nada, para entender o porquê de tudo isso, a gente precisa encarar um fato meio doloroso. Uma parte gigantesca da nossa cultura digital está, literalmente, sumindo na nossa frente. Pensem só nisso aqui. Um estudo da Video Game History Foundation revelou um número que, sinceramente, é alarmante. 87% de todos os videogames clássicos lançados nos Estados Unidos simplesmente não estão mais à venda. Desapareceram do mercado. E essa quantidade enorme de jogos que ninguém mais encontra para comprar é o que a gente chama de abandonware. Mas a coisa fica ainda mais séria. O que acontece quando o DNA do jogo, o código-fonte dele, se perde para sempre? E olha, isso não é só uma suposição. O código original de clássicos absolutos como Asteroids e Silent Hill foi perdido de verdade. Isso quer dizer que fazer um relançamento oficial hoje é quase impossível, o que torna a preservação a única chance desses jogos continuarem existindo. Certo. Se os jogos estão sumindo, como é que a gente traz eles de volta? Bom, a tecnologia tem a resposta, e com duas abordagens bem diferentes e, olha, fascinantes para recriar essa magia. E aqui está a grande diferença. De um lado, a gente tem a emulação por software, que é como se fosse um tradutor tentando imitar o que o console antigo fazia. Do outro lado, a emulação por hardware, com FPGA. Aí a conversa é outra. Ela não imita. Ela recria a máquina original circuito por circuito. O poder do FPGA é exatamente esse. Pensem nele como se fosse um chip em branco, um camaleão. Ele não está só rodando um programa que parece o console, não. Ele se transforma fisicamente no hardware daquele console, recriando os circuitos elétricos com uma precisão absurda. E projetos como o Mister FPGA são a prova disso. Eles pegam essa tecnologia e criam um único aparelho que consegue se transformar em dezenas de videogames e computadores antigos, e com uma fidelidade que é de cair o queixo. Só que aí fica uma pergunta no ar, né? Se as plantas originais e os projetos se perderam, como é que os desenvolvedores conseguem reconstruir esses sistemas que eram super secretos na época? A resposta é engenharia reversa. É um trabalho de detetive digital, sabe? Um processo super cuidadoso de desmontar, analisar o hardware, o software, para entender tintim por tintim como aquilo funcionava. É um passo fundamental tanto para a preservação quanto para a emulação. Ok, então a gente já viu por que a emulação é tão necessária e como a tecnologia faz isso acontecer. Mas agora a gente chega na parte mais espinhosa dessa história. O conflito com a lei. E o ponto central é este. Para a lei de direitos autorais, essa ideia de abandonware, de jogo abandonado, simplesmente não existe. Não importa se o jogo tem 30 anos e não vende mais em lugar nenhum. Distribuir uma cópia sem permissão ainda é visto como pirataria. Ponto. E a indústria dos games, através de grupos como a Entertainment Software Association, a ESA, tem uma posição bem radical sobre isso. Como essa declaração deixa bem claro, eles são contra qualquer tipo de acesso que eles mesmos não controlem de forma bem rígida. Essa briga na justiça já é antiga. A gente vê que até rolaram umas pequenas vitórias, como umas permissões especiais para bibliotecas e arquivos, só que uma decisão recente de 2024 barrou um acesso maior, mostrando que essa luta, essa tá longe de acabar. Bom, depois de ver tudo isso, vamos voltar para a pergunta lá do começo. Emulação é crime? A essa altura já deu para perceber que a resposta não é um simples sim ou não. É uma grande área cinzenta. O pulo do gato tá aqui, ó. A tecnologia em si, o programa, o emulador, o core de FPGA, é totalmente legal. O problema, a parte que esbarra na lei e o crime, tá nos arquivos dos jogos, as famosas ROMs, porque elas são cópias de um software que ainda tem dono, que ainda tem direitos autorais. E é isso que nos deixa nesse beco sem saída. Se 87% dos jogos não existem mais para comprar e a lei não deixa nem os arquivos públicos darem acesso a eles, onde é que a gente traça a linha? Baixar o marrom é um ato de pirataria ou é um ato desesperado de preservação da história? E aí, qual a opinião de vocês sobre esse dilema todo? A preservação da história deveria passar na frente dos direitos autorais de jogos que ninguém mais vende? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, a gente quer muito saber o que vocês estão pensando.
E claro, qual outro assunto complexo vocês querem ver a gente destrinchar aqui? Se essa análise foi útil, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia e até mais.